Então, pessoal, a ideia é hoje a gente discutir um pouco sobre a questão da biopolítica da experimentação humana e o foco principal vai ser uma análise da Declaração de Helsinki, que é a joia da coroa da Associação Médica Mundial, né? Uma das declarações feitas pela essa Associação Médica Mundial que teve maior impacto, digamos assim, na formulação de políticas públicas nos países relacionados à ética em pesquisa. E a gente discutiu um pouco, então, sobre o que é, do ponto de vista biopolítico, e de como que a gente tem aí uma mistura também com a ciência, né? O poder e o capital, que a gente pode observar nessas mudanças da Declaração de Helsinki. A biopolítica da população é uma discussão que Foucault traz, né, a partir das mudanças da estrutura de poder e de que deixa do poder soberano, né, e passa do poder soberano de um governo para um poder governamental, né? Então, se dá com o nascimento do Estado moderno, de modo com que não é mais um soberano com direito divino que tem o poder de matar ou deixar morrer, né? Mas uma mudança nessa estrutura de poder faz com que a gente tenha a lógica de um Estado de direito, digamos assim, um Estado governamental em que as pessoas pudessem ter algumas das suas liberdades garantidas, né? A, a princípio, as liberdades civis, que são conquistadas aí pela ascensão da burguesia. E essa passagem de transformação de poder se dá através de uma estatização do campo biológico. Aí começa a nascer tudo que é teoria, né, de administração do Estado e da saúde da população. Ou seja, se antes existia censos, né, como a gente tem inclusive na Bíblia, o censo, mas a gente tem aqui começa a se ter um censo não só para quantificar aquela população de um determinado estado, mas para determinar e fazer algumas previsões. Então começa a saber aonde que nasce, quando morre, do que morre, e isso é uma chamada estatização do biológico, né? Então é interessante a gente ver que biopolítica ela é a transformação do poder, e não necessariamente é só uma questão negativa, né? Ela tem uma questão positiva também dessa biopolítica da população, né? Uma estatização do biológico. E a gente começa aí a observar essas discussões que o Michel Foucault traz. E ele começa a observar que o que se tinha de guerra entre as raças, né, nessa época mais medieval, dá lugar a uma passagem ao racismo de Estado, em que os estados que foram sendo constituídos também tinham ali algumas características, né, como a defesa de um território, a implantação de um governo e um povo específico. E esse povo era visto então como o povo principal e muitas vezes, como se deu a exemplo da Alemanha nazista, né, ou do nascimento da eugenia, essa lógica de um racismo de Estado, em que deveria aprimorar cada vez mais a determinada população, né, e eliminar aqueles que eram fracos, aqueles que eram fora do padrão, essa lógica, né, de um racismo que não se é somente a uma questão racial, né, mas tudo que é um racismo de Estado para além do racial, mas também dessa construção de uma normalidade social. E aqui começa a se ter, então, com o nascimento do Estado moderno, o governo pelos riscos, né? Então, de fazer uma gestão política de uma dada população a partir dos riscos de adoecer, dos riscos de invalidez, dos riscos da própria vida e tentar ampliar a saúde, a força do Estado dessa população, né? E que Foucault fala que essa gestão ela sempre se dá através de uma desigualdade, né? Foucault diz que não é a biopolítica não tem como premissa a igualdade entre as pessoas,
mas ela consegue fazer a gestão da população justamente pela desigualdade, né, em nome de um bem comum coletivo. Então, por exemplo, na experimentação humana, em nome do bem comum coletivo, a gente deve testar os medicamentos antes para depois o Estado chancelar a possibilidade de a gente comercializar determinado medicamento. E tem órgãos que fazem esse controle, como, por exemplo, a Anvisa, né? Mas para fazer esse novo medicamento, esse medicamento específico para uma doença, eu vou ter que ter uma população que é exposta aos riscos dessa pesquisa. E que dá, de uma forma geral, são pessoas que não necessariamente têm muito acesso à saúde. Claro que existem casos de doenças raras, de algumas complicações, né, de sobrevida de câncer, por exemplo, em que as pessoas participam mesmo não tendo uma condição de pobreza, uma condição social mais precarizada, né? Aqui a gente observa que, mas do outro modo, quando a gente passa a perceber que pesquisa é pesquisa e não tratamento, que existe uma grande confusão entre isso, né? Muitas pessoas acham que estão sendo tratadas quando estão participando de uma pesquisa, que inclusive podem receber placebo. Ou ainda, muitos profissionais médicos acham que a participação de alguém na pesquisa clínica é uma forma de tratamento, e que, na verdade, não é uma pesquisa, né? Não é um tratamento. Mas, geralmente, quem participam, então, são pessoas principalmente mais vulnerabilizadas. A biopolítica da população, para o Foucault, ele diz que esse poder biopolítico é uma política social que não pode adotar a igualdade como objetivo final, né? Pelo contrário, deixa a desigualdade agir. E tem uma máxima dessa biopolítica que é: quanto mais você morrer, mais você deixar morrer, mais, por isso mesmo, você viverá. Essa é uma lógica descrita por Foucault, no sentido de que a gente pode pensar, por exemplo, em termos de uma pesquisa clínica, essa lógica, né, de quem são essas pessoas submetidas aos experimentos científicos. Geralmente, né, quanto mais eu flexibilizar as normas de ética em pesquisa e, portanto, ampliar os riscos da participação de alguma pessoa, né, numa pesquisa clínica, mais eu vou ter a possibilidade de encontrar dados científicos da segurança desse medicamento, por exemplo. E é isso que é o mais você viverá, né? Então, quanto mais, por exemplo, um medicamento para uma doença que já existe medicamento comprovado. Vou pegar uma doença como a diabetes e eu vou tratar. A gente não pode comparar um grupo com placebo, né? Porque já existe tratamento. Agora, o que acontece no panorama internacional, muitas vezes, é que por uma falta de uma legislação e de um dos países mais precários, digamos assim, em termos de legislação e financeiramente, socialmente, a gente começa a observar que existe um discurso e que não é que compararia o novo medicamento com aquilo que é disponível naquele local, né? Então, pode ser que um local não tenha determinado medicamento para diabetes. Então, a indústria ou a empresa vai lá e vai comparar com o que está disponível no local, que pode ser nada. E se justificaria, por exemplo, do ponto de vista dessa lógica biopolítica que o Michel Foucault fala, né? Isso a gente observou muito bem, principalmente nas pesquisas de transmissão vertical do HIV, portanto, da mãe para o filho, né? Na década de 90, que foi o grande propulsor das discussões de ética em pesquisa daquela década, né? Que discutiu muito a questão do placebo. Por quê? O que aconteceu nessa época? A França e os Estados Unidos patrocinaram pesquisas clínicas com meia dose da zidovudina na época, né, para saber se metade da dose era eficaz na transmissão vertical.
Então, deram metade da dose para uma população de mulheres grávidas e para a outra parte deram placebo. E a lógica era que lá, nesses países africanos, não tinha zidovudina disponível, então eles não agiram eticamente errado. Agora vejam, essa mesma pesquisa não poderia ser feita nos Estados Unidos nem na França, ainda que lá existam mulheres grávidas também, por exemplo, né? Então é uma lógica de que quanto mais você deixar morrer, digamos assim, né? Por isso mesmo você viverá. Então ali eles deixaram morrer nesse exemplo que eu dei né? Deixaram uma população participante da pesquisa morrer no sentido de que utilizaram para comparar, né? Claro, foi identificado que metade da dose já era eficaz, isso melhorou as políticas públicas, mas a questão da discussão ética é anterior, né? Podemos tratar as pessoas como uma forma de duas categorias, aqueles que merecem ter sua vida maximizada e protegida porque nasceram em países ricos e aqueles que se submetem à experimentação científica porque nasceram em países pobres e não têm acesso. A gente pode utilizar, do ponto de vista internacional, da ética em pesquisa, duplo padrão moral, um para país rico e um para país pobre, por exemplo, né? Então, é aí que começa a ver essa lógica da biopolítica, né? Se, por um lado, é importante a gestão da população se dar através dos riscos, por exemplo, dos riscos sanitários do novo medicamento, e olha o quanto de medicamento, a exemplo da talidomida, né, e de outros medicamentos, Vioxx mais recentemente, que causaram dano à população de uma forma bastante evidente, né? Agora, por isso é importante a gente ter esse controle, né, da circulação de determinados medicamentos, mas, por um outro lado, a lógica com que se dá esse desenvolvimento, ela tem aí um poder, um lado também de uma necropolítica, digamos assim. E Foucault ele fala, né, que a medicina como uma estratégia biopolítica, e ele traz a hipótese de que o capitalismo não se deu, que não foi com o capitalismo, né, que não se deu a passagem de uma medicina coletiva para uma medicina privada, mas justamente o contrário. Foi no biológico, no somático, no corporal, nesse coletivo que, antes de tudo, né, se investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica e a medicina é uma estratégia biopolítica. Isso segundo Foucault. Então, vejam, se biopolítica é a gestão de uma população, né? Quando a gente passa para a questão individual, no corpo, aí a gente vai estar com o poder disciplinar, né? Então, o poder disciplinar, a gente tem o poder disciplinar e o poder biopolítico. Esse poder disciplinar é muito marcado, por exemplo, em como a gente vai docilizar os corpos, né? Estudar todo mundo em fileira, sentado um atrás do outro, obedecendo o professor que está na frente, a lógica dos quartéis, a lógica dos conventos, a lógica dos hospitais, né? É um poder disciplinar no corpo das pessoas. No hospital você tem horário para banho, horário para isso, horário para aquilo, tem a rotina, que é para estruturar o serviço, mas que muitas vezes é, às vezes, contraditório com a lógica da própria cultura dessas pessoas, né? A exemplo do nosso colega Anderson, que faz doutorado aqui com a gente no Dinter, né? E que está desenvolvendo a sua tese sobre a implantação de um serviço para a população indígena lá no Amapá, no HU, né? Lá no HU da Unifap. Agora vejam, como botar para uma população com características culturais bem diferentes, alguma rotina que é do homem branco, da mulher branca, desse modelo já instaurado, né? Então, o corpo é uma realidade biopolítica, segundo Michel Foucault, e a medicina é uma estratégia biopolítica, né? E a experimentação humana, ela é aí também, vai nesse encontro, né? O poder é a guerra, Foucault diz, prolongada por outros meios, e aí a gente tem não necessariamente
uma guerra, né? Mas a gente observa que nas guerras, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tanto na Alemanha nazista quanto no Japão, que perpetraram pesquisas contra os chineses, né? A gente observa ali que também se utiliza, né, da experimentação humana nas guerras, e se a gente observar a lógica dos ensaios clínicos, são jargões bélicos, né? São jargões belicosos. A gente vai fazer o recrutamento de pacientes para participar do estudo científico. O que é recrutar? Recrutar vem de recruta, vem do exército, né? Vem dessa lógica. A gente vai tentar uma dose de ataque para aquela doença. Então, a doença é o inimigo, a dose de ataque é a nossa arma para contra aquela doença, né? E as palavras, elas não são inócuas, elas trazem consigo essa relação dos sentidos, né, que a gente tem. E, por exemplo, aí a gente tem essas relações no campo dos ensaios clínicos também. E Foucault começa a mostrar, aliás, não é Foucault começa a mostrar, mas a gente começa a pensar, né? A Sandra Capone, tem um artigo também que falei sobre isso, sobre a percepção da experimentação médica, né? Da experimentação científica da área da saúde com os seres humanos, uma forma de maximizar a vida. A gente vai pesquisar para aumentar a vitalidade das pessoas, para aumentar a expectativa de vida, por exemplo. Então, é uma forma de maximizar. Porém, ela ocorre através dessas desigualdades. E essas desigualdades aparecem em diferentes formas. Por exemplo, no investimento em pesquisas que se dá pelas necessidades de mercado e não pelas necessidades sociais, né? Então, a gente tem mais pesquisas para calvície e para a impotência sexual masculina do que para a leishmaniose e outras doenças como malária, que ataca a população pobre, né? Claro que calvície e impotência sexual masculina pode atacar a população pobre também, óbvio, mas não é a questão que a gente coloca por um lado, a gente tem mais pesquisas para aquilo que é no mercado é vendável e comercializável, mas para as doenças negligenciadas que atingem pobres, que não podem comprar o remédio, a gente tem uma menor investimento, né? Por quê? Porque as pesquisas hoje se dão na lógica de mercado. E a gestão das desigualdades, ela sempre é em nome do bem comum, né? A gente precisa fazer pesquisas para proteger a população. E é fato, né, que a gente poderia. Agora, quem são esses que se submetem? Veja aqui uma fala de um empresário de uma CRO, né, dos Estados Unidos. Uma CRO são essas empresas contratadas, terceirizadas para realizar as pesquisas clínicas, né? Então, ele fala assim, ó, se um médico ou enfermeiro perguntasse se você aceitaria incluir um membro da família em um ensaio clínico, e se você não fosse uma questão de vida ou morte, você o faria? Provavelmente a resposta seria não. O fato é que todos nós, pesquisadores e consumidores de medicamentos, estamos economicamente dependentes de outras pessoas que aceitam dizer sim. Ou seja, né, como eu falei, como está dito aqui, não é uma questão de vida ou de morte, né? Não é como eu havia falado antes, não é uma doença rara, não é um câncer de uma sobrevida que a gente pode tentar uma sobrevida um pouco maior. Não. Vamos pegar esse exemplo de novo do diabetes, né? Se a gente sabe, você não colocaria, nós aqui, muito provavelmente, não se disponibilizaríamos a participar de um ensaio clínico se existe terapia comprovada, né? Mas muitas pessoas não têm tratamento e se submetem pela falta de tratamento. E a gente começa a observar que vários dos problemas vão aparecendo, né, a partir das normativas, através do que acontecia de errado nas pesquisas. Então, as normativas elas nascem nesse sentido, de normatizar a ética em pesquisa porque aconteceu algum problema. Então, vejam, as primeiras, não a primeira, mas uma das primeiras, é a Reichsleitlinien, que é uma
uma regulamentação de ética em pesquisa da Alemanha antes do período nazista, né? 1930. Então, foram feitos testes com recém-nascidos de tuberculose e eles estavam fazendo teste com a BCG, e dessas 252 crianças que participaram dessa vacinação, 72 morreram e outras ficaram gravemente doídas, e aí foi promulgado na Alemanha esse documento. Agora vejam que a Alemanha era um país evoluído, de certa forma, inclusive filosoficamente, mas que aconteceu nos absurdos e nas crises a chegada do poder do regime nazista e assim como no fascismo na Itália, né? Então essas diretrizes da Alemanha elas excluíam elas tinham a vulnerabilidade como uma exclusão protetora, ou seja, não vamos usar menores se eles estão em risco, se a gente pode utilizar adultos. Não vamos utilizar mulheres grávidas em pesquisas se a gente pode utilizar, participar mulheres que não estão, ou homens que não estão, né, mulheres que não estão em período gestacional. Então, a vulnerabilidade como uma forma de exclusão protetora. Agora vejam, a Organização Mundial da Saúde, não a Organização Mundial da Saúde, mas a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela está fazendo uma campanha para pesquisas com crianças e com mulheres grávidas. E é fato, né, que nós temos boa parte da terapêutica da pediatria, e o Anderson e a Aline estão aí para complementar se for o caso, é feito de uma forma off-label, de uma forma com que a gente não tenha pesquisas propriamente ditas com criança e que se calcula com o peso da criança, enfim, mas que poucas são as pesquisas mesmo com crianças que são feitas de determinados medicamentos, né? Agora, isso significa, né, que, da mesma forma com mulheres grávidas, não existem pesquisas clínicas de determinado medicamento para saber o que aconteceu com um bebê, por exemplo, se a mulher tomou aquele medicamento na gestação. Não são feitas pesquisas porque tem uma exclusão protetora. Por outro lado, é importante que se tenha determinado conhecimento, né? Mas quem serão essas mulheres grávidas que vão fazer parte da pesquisa? Serão as mesmas mulheres de países periféricos, por exemplo, né? E aqui a gente começa a ter essa lógica da mudança de poder na Alemanha nazista, foi revogadas as normativas que se tinham, né? E começa a ser essa lógica da defesa da sociedade alemã, da raça superior ariana, e começa todas aquelas pesquisas que a gente já falou numa outra aula, né? As pesquisas eugênicas para maximizar a vida daquela população, e a gente começa a observar que os estados totalitários, colonialistas, fascistas, nazistas, eles são os exemplos dos mais racistas possíveis. E a gente pode observar, inclusive, no nosso país, né, as lógicas, quando a gente ouve de pessoas que acham que pobre tem que ser vasectomizado para não ter filhos e assim por diante, são discursos fascistas, né? Discursos que têm aí essa visão colonialista bastante impregnada. Giorgio Agamben, um filósofo italiano, ele coloca num livro Meio Sem Fim, Notas sobre a Política, a pergunta correta em relação aos horrores acometidos nos campos de concentração, no caso, né, não é, portanto, aquela que questiona hipocritamente como foi possível cometer crimes tão atrozes contra os seres humanos. Mais honesto e, sobretudo, mais útil seria indagar atentamente através de quais procedimentos jurídicos e de quais dispositivos políticos seres humanos puderam ser tão integralmente privados de seus direitos e de suas prerrogativas, até que cometer nos seus confrontos qualquer ato não parecesse mais como um delito. Ou seja, mais do que se perguntar, né, como foi possível tamanhos crimes, mas se perguntar quais foram os procedimentos jurídicos e políticos. E é aí que a gente começa a discutir as normativas de ética em pesquisa a partir desse olhar da biopolítica da experimentação humana. Ou seja, as normativas estão aí colocadas
mas elas têm brechas, elas usam determinadas palavras, elas usam um jogo, né, de dispositivos e procedimentos jurídicos que garantem a submissão de uma determinada população e não de outra, né, de modo com que esses delitos, esses crimes, não fossem entendidos como tais, né? E aí a gente tem a Declaração de Helsinki, que começa um pouco antes, né, da Declaração de Helsinki. A gente vai ter o Código de Nuremberg, que julga os médicos nazistas, como a gente já viu, inclui 10 princípios, o consentimento como absolutamente necessário, mas a gente observa que nos Estados Unidos as mesmas pesquisas semelhantes eram perpetradas contra a população americana, geralmente asilada, geralmente nos orfanatos, né? Geralmente essa população que tinha menos direitos. E aqui a gente começa a ver que, por exemplo, os advogados de defesa dos médicos nazistas mostravam as pesquisas que aconteciam nos Estados Unidos, né? E a gente começa, então, a gênese da Declaração de Helsinki a partir dessa lógica, né, que vai ter uma mudança na moralidade médica. Antes era muito uma moralidade médica, né? Lá na década de 50, era muito dessa ótica das virtudes e do paternalismo, ou seja, o médico, a médica é um ou uma profissional virtuosa que sabe o que é melhor para o seu paciente. Portanto, né, essa lógica, né, de uma moralidade médica da época vai se transformando ao longo do tempo, da década de 50 para cá. Se antes a gente tinha, e a gente permanece essa visão, né, ainda muito em algumas populações, ainda temos essa visão bastante de uma virtude, né, olhar para os profissionais de saúde de uma forma geral e esperar com que eles decidam por nós. Isso ainda é muito forte na nossa cultura aqui. Mas mudou muito para uma lógica contratualista, né? Então, que os profissionais de saúde vão relatar as possibilidades e a pessoa vai fazer as suas escolhas informadas, né? Tem um termo de consentimento e assim por diante, inclusive não só em pesquisas, mas para alguns determinados tratamentos, por exemplo, né? E uma outra questão que acontece muito é a reforma terapêutica, que é o advento dos ensaios clínicos propriamente dito. Antes disso, né, as pesquisas médicas elas eram feitas através de automedicação, né, auto-observação no próprio corpo, ou de uma observação de uma história natural da doença, né, acompanhando a evolução dessa doença e descrevendo. E aqui a gente tem essa reforma terapêutica com o advento dos ensaios clínicos na Inglaterra. Vejam que nos Estados Unidos a gente teve ali, por exemplo, aquele povo da epidemiologia que começava a discutir os casos, controles, né? Começava a ver ali desde de John Snow, mas outros também trouxeram outras lógicas dos ensaios clínicos, principalmente o caso controle, né? E a gente teve Henry Beecher, na década de 50, nos Estados Unidos, discutindo o efeito placebo, ou seja, aquele efeito de que 4 a cada 10, ou 1 a cada 4 mesmo, acreditando num determinado medicamento, faz um determinado efeito. E esse efeito é tido como efeito placebo, né? É o que o ensaio clínico tenta superar, né? Tentar ir além desse ensaio. O ensaio clínico tem que mostrar que aquele novo medicamento é maior do que o efeito placebo, né? Então, aí existe essa reforma terapêutica e uma grande mudança na medicina. E essa reforma terapêutica depois vai ser incorporada pela lógica capitalista, né? E a produção dos medicamentos e, portanto, de novas doenças também vai se dando ao longo dessa história da década de 50 para cá, a partir de uma lógica do capital, do mercado. Então, vamos produzir aquilo que é rentável, né? Não é à toa a crise de opioide nos Estados Unidos, não é à toa, né, o uso a medicalização social que a gente vivencia hoje, né? Não é à toa que o DSM aumenta sempre de novas doenças e classifica.
E isso eu não estou querendo dizer que não existam as doenças ou que não existem esses fenômenos, mas de olhar para a criação de novos problemas a partir de uma criação de um mercado, né? Então, a gente tem aí 10 anos, de 53 a 64, a Declaração de Helsinki, ela, ela levou aí quase 10 anos para ela se ter a sua promulgação. E nesses 10 anos foram várias declarações feitas, publicações, né? Em 1953, um documento Experiments on Human Beings, experimentos com seres humanos, foi publicado pela Associação Médica Mundial. Depois temos aí uma declaração de Roma, logo vai se ter uma declaração que foi publicada na British Medical Journal, né? Que a gente hoje pode utilizar isso ali para comparar o que foi proposto e o que aconteceu quando promulgaram, né? Porque teve uma influência muito grande dos Estados Unidos. A primeira versão publicada, que inclusive foi discutida no Rio de Janeiro, na reunião da Associação Médica Mundial, lá na década de 50, ela excluía, por exemplo, a possibilidade de fazer pesquisa com participantes prisioneiros, né? E os Estados Unidos fazia muita pesquisa com prisioneiros. Então, eles conseguiram tirar isso da declaração para acomodar as suas necessidades. E aí começa a se ter aí essa lógica, né, de uma biopolítica, deixar determinadas pessoas se submeterem ou deixar morrer, por isso mais você viverá, por isso mais você vai fazer mais pesquisas que vão garantir essa gestão do risco da população, né, de menor risco desses novos medicamentos. Um outro estudo muito interessante, pessoal, feito sobre a questão da exportação dos ensaios clínicos industriais. A gente começa a perceber, né, uma pesquisa que foi feita sobre a história, Lara Marx, ela traz nesse livro Sexual Chemistry, a história das pílulas anticonceptivas. E ela começa a perceber, né, que a indústria farmacêutica, que era britânica, na década de 50, ela conduziu todos os ensaios clínicos em Porto Rico, na América Latina. Por quê? Porque na Inglaterra, eles tinham uma lei que se chamava Comstock, que era a antibiosenidade, ou seja, era uma lei que proibia os métodos contraceptivos. Era uma legislação que tornava isso ilegal. Ou seja, vamos fazer a pesquisa onde não é ilegal. Foram para Porto Rico, onde não tinha essa legislação, por exemplo, né? Então, a pesquisa do contraceptivo oral se juntou de uma lógica de caridade, né, de esforços internacionais, de caridade para os países pobres, que é sempre essa mesma lógica, e começa aí uma expansão do mercado financeiro propriamente dito, farmacêutico, né? Mercado farmacêutico, não financeiro. Então, vejam, é um exemplo de uma pesquisa que eu não poderia fazer no meu país, mas eu faço no outro, porque o outro não tem determinadas regras estabelecidas. A Declaração de Helsinki trouxe a primeira declaração em 64, temas controversos, né, como utilização de prisioneiros, crianças de orfanatos, porque tinham muitas crianças de orfanatos nos Estados Unidos que faziam, não só nos Estados Unidos, Suécia, por exemplo, né, a história da Kari, e o consentimento ficou para ser pego na medida do possível. Essa primeira declaração de Helsinki foi publicada em francês, né, e dizia que o consentimento deveria ser na medida do possível, e o draft anterior teria que ter o consentimento, né? E embora já existisse toda a discussão sobre ensaios clínicos, placebo controlado, nada disso entrou na declaração final, né? Então, o código de ética, que era para ser um código de ética da experimentação humana, foi publicada como uma recomendação para guiar os pesquisadores. Então, veja como também essas mudanças semânticas, elas marcam bastante, né? Uma coisa é um código de ética, que eu devo seguir. Outra coisa é uma recomendação, que se recomenda que eu siga, né? Mas não que não tem um poder mais aplicado, né, direto, de dever.
Então, a década de 1970 começaram uma declaração que foi uma reforma dessa declaração escandinava. Os países da Escandinávia fizeram essa reforma da Declaração de Helsinki. E o que aconteceu nessa época, né? A gente tem Henry Beecher lançando os seus artigos de história da ética em pesquisa, o caso Tuskegee, né? E aí essa revisão foi discutida com a indústria farmacêutica, com a OMS, e teve uma declaração muito mais forte. Mas aqui começa a se ter repercussões. Por exemplo, a Associação Americana dos Estados Unidos, médica, né, não acatou, não citou em nenhum momento essa declaração nas suas normativas internas, né, e começou uma adesão menor das associações médicas mundiais. Se antes era 33 países, passou para 24, porque ampliou as necessidades éticas, né? Depois tivemos algumas outras pequenas modificações na Declaração de Helsinki, 83, 89, 96, das quais foram marcadas principalmente pela epidemia de AIDS. E aqui a gente começa aí uma questão de ética em pesquisa em tempos de pandemia, né? Aumentou-se os ensaios clínicos nos países periféricos. Esses ensaios clínicos, geralmente eram os ensaios clínicos que não poderiam ser feitos com a população desses países ricos, né? E sempre numa ótica de solidariedade, mas de filantropia com esses países pobres, né? Quando, na verdade, também estava usando a população para a pesquisa. A gente tem ali algumas mudanças, mas a revisão vou passar perdão, aqui a revisão de 89, a preocupação maior era um imperialismo moral, que já se começava a discutir com a Marcia Angel lá na The New England Medical Journal. Ela começa já a discutir essas questões, né, de que pesquisadores estavam fazendo pesquisas não éticas em países mais pobres. A Associação Médica Alemã pediu esclarecimentos, por exemplo, sobre os comitês de ética em pesquisa. Quem deveria aprovar? Se era o país de origem ou onde será resolvido a pesquisa, né? Porque o Comitê de Ética em Pesquisa é instituído na Declaração da Revisão de Helsinki de 75, né? E o resultado aqui é que, em 89, só diz que os acordos deveriam ser de acordo com as leis de pesquisas do país anfitrião da pesquisa, mas não falava nada do país patrocinador, ou seja, eu posso fazer uma pesquisa no país dos outros que eu não poderia fazer na minha, né? E isso que foi acontecendo. Então, as pesquisas em países pobres, né, as CROs, as CROs, né, as Contract Research Organization, que são essas pesquisas contratadas por terceiros para executar as pesquisas clínicas das indústrias farmacêuticas. A gente pode entrar no site deles, vocês vão ver que sempre fala do perfil da doença da população, mas fala muito dos níveis, utiliza, né, por exemplo, assim, o custo-benefício da escolha de país pobre se utiliza pela uma população doente, muitas vezes não tratada, por um nível de desemprego local e, portanto, de necessidade de participar de alguma forma de cuidado em saúde. O custo por ensaio do paciente é mais baixo, participar um paciente de um país pobre, né? E alguns lugares, como é o caso do Brasil, um grande potencial de comercialização do medicamento se for aprovado, né? Então, essas CROs, né, ou as organizações de pesquisas terceirizadas, OPTs, né, essas CROs, elas investigam, então, esse ambiente regulatório do país, consideram a abrangência do serviço de saúde, avaliam a eficácia desses comitês, né, veem a questão do uso do placebo e vão fazendo a pesquisa acontecer. Essa fala é uma fala que marca muito, vocês podem encontrar, estando no Google, Marijindex, que é o diretor do laboratório Bayer, né, um dos mais bem pagos executivos do mundo, ele declarou isso. Nós não desenvolvemos o Nexavar para indianos. É um remédio para pacientes ocidentais que possam pagá-lo.
né? Ele se referia a um remédio que estava sendo testado na Índia e que justamente ele dizia, olha, e ele foi sincero, né? Porque só disse aquilo que a gente já sabe, mas dito, né? Nós desenvolvemos produtos para aqueles que podem pagar, né? Para os indianos. E uma entrevista da Adriana Petrina, está ali dito que um executivo farmacêutico diz, né? Hoje em dia, as companhias podem buscar escolher as populações que melhor demonstram o benefício de determinado medicamento, assim como a sua inocuidade. Por que isso? Porque, vejam, se você comparar um novo medicamento testar em uma população com pessoas que tomam muito medicamento, ou que têm boa alimentação, ou que têm, entende? Vocês vão conseguir ver uma diferença estatística menor da eficácia desse medicamento do que se você comparar com uma população em que não são tratados, né, são virgens de tratamento e que muitas vezes não têm as melhores condições próprias de saúde, que inclusive pode mostrar o aumento dessa diferença estatística da lógica dos documentos, do medicamento, né? Ou seja, muitas vezes o que fazem as indústrias também é, digamos, de certa forma, manipular a integridade. São dados reais, mas conseguem mentir com a estatística, né? Conseguem, não mentir talvez, mas conseguem maquiar com a estatística os resultados da pesquisa. E se a gente vê por que essas pesquisas clínicas vêm para a América Latina, para países pobres, aqui eu fiz um print screen de sites de CROs e coloca ali, ó, né, por exemplo, assim, o que eles fazem, dos regulatórios, fazem o envio do comitê de ética, né? Fazem todo a lógica de manejar esses documentos. Então, eles fazem todo esse trabalho. E por que eles fazem? Para que fazer, por exemplo, na América Latina? Então, aqui é um outro CRO, também um print screen que eu dei, está dito ali, ó, né? A América Latina tem suas vantagens como baseada numa forte relação médico-paciente e que faz com que a gente tenha, né, uma excelente taxa de retenção dos pacientes na pesquisa clínica acima de 90%, porque é importante que se tenha os dados clínicos, né? Então, e que tem uma menor competitividade de pacientes quando comparada com a Europa, os Estados Unidos, para participar, né, da pesquisa, e um número significante de pacientes sem tratamento, pacientes naive, né, sem tratamento. Então, tanto de tratamento quanto de participação em pesquisa clínica, né? Então, aqui, ó, outro print screen, porque tem uma larga população relativamente virgem, né, de tratamento, concentradas em áreas urbanas. Outro, menor custo, que é o que a gente já sabe, né? Então, vejam, é nesse contexto que vai nascer a declaração e as declarações aí que vão se ter na revisão da Declaração de Helsinki, de 96 até 2000. Aí começa-se uma lógica de discussão sobre o uso do placebo. Denúncias de pesquisas não éticas controladas por placebo aparecem em 93, 94. A Associação Americana estava discutindo a questão da eticidade das pesquisas clínicas, porque eles são um dos que mais pesquisam, né? E o FDA é hoje um dos que mais, dessas agências reguladoras que mais cobram para se ter uma segurança desses medicamentos a partir de ensaios clínicos, né? Então, aqui começa-se toda as críticas de Louis Lasagne e Robert Temple e Robert Levine. Esses três eram grandes médicos estadunidenses, né? Robert Levine morreu mais recentemente, bioeticista, e todos defendiam uma lógica assim que não favorecia a população pobre participando de pesquisa, né? Mas favorecia, por exemplo, Louis Lasagne defendia pesquisas com prisioneiros, né? Robert Temple era do FDA e queria flexibilizar, porque quanto mais dados científicos facilitados, comparados, por exemplo, com placebo,
eu posso ter uma análise de padrão ouro, né? Porque comparar com placebo e comparar com um medicamento já existente, esse novo medicamento comparado com placebo ou comparado com um medicamento já existente, se eu comparar com um medicamento já existente, a significância, o modelo estatístico é diferente e é mais caro fazer esse tipo de pesquisa. Se eu comparar com placebo, eu tenho mais fácil a diferença, né, de observação. Mas agora, eticamente, não se justifica para doenças que existem tratamentos comprovados eu fazer uma pesquisa com placebo, né? Então, o placebo, ela nasce nessa revisão, que começa ali em 97 até 2000, e a justificativa do placebo começa aí uma guerra internacional, digamos assim, né? E por trás estava, né, um draft estadunidense que é enviado para associações médicas sobre a mudança na Declaração de Helsinki. Robert Levine era um médico da UNAIDS, né, que era conduzido para esse processo de revisão, e ele era um médico, vejam, americano, nessa associação que era de uma questão pandemia internacional, né, e a importância, portanto, de se pesquisar, de fazer pesquisas, de facilitar. E o Robert Levine, ele faz um draft para a Declaração de Helsinki, e ele foi muito criticado por conta do duplo standard, porque ele percebia na sua forma que ele escreveu que o placebo poderia ser utilizado quando não causasse a morte, por exemplo, ou uma doença muito uma invalidez, mas é muito complicado justificar com isso, e ao mesmo tempo começa-se a ser identificado problemas como o teste de vacinas do HIV ocorridas na Tailândia, né, comparado com placebo, por exemplo. E aí a gente começa a observar que nessa guerra internacional a gente vai ter três mulheres que começam a revisar a declaração. E aqui é uma fala que o Robert Levine ele fala sobre a Declaração de Helsinki. Ó. A declaração ele requer revisão, pois ela é defeituosa em dois aspectos importantes. Primeiro, ela se baseia em uma distinção entre investigação terapêutica e não terapêutica. E todos os documentos que constam com essa distinção espúria contêm erros não pretendidos pelos seus autores. Ou seja, antes de 2000, né, a declaração fazia essa diferenciação. Pesquisa terapêutica, aquela que tem um paciente doente. E pesquisa não terapêutica, aquele que o participante não é doente. Então, eu posso fazer uma pesquisa não terapêutica, por exemplo, para ver uma pesquisa estética da pele, que é diferente de eu fazer um tratamento de pele para um câncer, por exemplo, pesquisar. Então, tinha essa distinção. Ou seja, numa pesquisa terapêutica, eu vou pesquisar um novo medicamento comparado com o melhor existente. Isso é uma pesquisa terapêutica. Eu não vou deixar o paciente sem receber o tratamento. Essa é uma questão ética, né? E aqui, então, ele queria quebrar essa lógica e ser pesquisa, seja terapêutica ou não, não faria sentido. E segundo, né, Levine ele complementa, pois inclui várias disposições que estão seriamente fora do ponto de vista do pensamento ético contemporâneo. E, de consequência, os pesquisadores violam rotineiramente os seus preceitos e tais violações de rotina suas atitudes são associadas e roubam a credibilidade da declaração. Ou seja, Robert Levine dizia o quê? Né? Que não era a declaração, não eram as pessoas que estavam fazendo errado, era a declaração que estava errada. Né? Não era os pesquisadores que deveriam adequar as suas pesquisas às normas pactuadas. Né? Ao contrário. Então, ele lança aí essa revisão, né? Ele lança um draft, começa começa aí também as pesquisas de fase 3 com AIDS-Vax na Tailândia, foi controlado por placebo, mesmo que tinha terapia já comprovada, e foi justificado com a não disponibilidade local. Então, essa foi a justificativa de fazer a pesquisa lá. Né? E a pesquisa foi realizada pela indústria VaxGen e que Robert Levine era consultor dessa indústria farmacêutica, nesse mesmo estudo.
no 99 a 2004. Ou seja, ele tinha um conflito claro de interesse. E era ele que liderava, né, a UNAIDS Internacional sobre ética em pesquisa clínica nessa questão dessa pandemia. A Declaração de Helsinki ela é promulgada depois e os resultados tiveram algumas mudanças, mas aqui nasce a questão, aqui continua, né, a questão da pesquisa terapêutica e não terapêutica, foi mantida, que depois ela cai em 2008, mas aqui a gente observa que tem uma questão que era o nascimento do acesso ao medicamento no pós-estudo para os participantes de pesquisa que ainda necessitassem do tratamento assim que a pesquisa clínica acabava, né? E as temas que ficaram controversos era essa questão da pesquisa terapêutica não terapêutica, o uso do placebo, né? Se era um padrão universal ou local, e o acesso ao medicamento no pós-estudo para os participantes. Isso gerou algumas declarações, por exemplo, né, repercussões. A FDA não aderiu à declaração, publicaram várias normativas internacionais com pontos contrários da declaração. No Field Council on Bioethics, por exemplo, publicou uma declaração de pesquisas em países subdesenvolvidos com uma lógica que era favorável ao duplo padrão, né? E aí começa toda uma batalha por esses dois pontos principais: ética em pesquisa com o uso de placebo e o acesso pós-estudo. Começam as notas de esclarecimento em 2002 que flexibilizavam, né, o uso do placebo por razões metodológicas e condições menores, como, por exemplo, coriza. Pesquisar um remédio para coriza. Então, é uma condição menor, não teria grandes problemas. Nota de esclarecimento do parágrafo do acesso pós-estudo, na declaração de 2004, tem uma nota de esclarecimento que reafirma a necessidade de acesso aos participantes desse medicamento, né, no pós-estudo. Em 2008 é feita uma revisão da Declaração de Helsinki, que aconteceu em Seul e que começou a ter uma nova revisão, flexibilizaram o acesso pós-estudo, em que daí poderia ser outros tratamentos que não aquele identificado como melhor, né? Quando da conclusão da investigação, os pacientes que entraram no estudo devem ser informados sobre seus resultados, a compartilhar quaisquer benefícios que dele resultam, por exemplo, acesso à intervenção identificada como benéfica ou outro cuidado ou benefício apropriado. Isso flexibilizava o acesso pós-estudo, né? Dizendo, veja, o participante ele participou, acabou a pesquisa, ele pode receber um outro benefício apropriado, que é uma transição dessa pesquisa para o sistema público de saúde, enfim, mas flexibilizou aqui, né? E a declaração de Helsinki teve repercussões, e apesar de aceitar justificável o uso do placebo apenas na ausência de risco de dano sério, a formulação da declaração de Helsinki sobre o placebo transferiu para o terreno da negociação, né, da interpretação dos grupos de pesquisa, dos membros do comitê, sobre a segurança e a defesa dos interesses do sujeito da pesquisa, né, que é quem a gente deve olhar e defender de uma forma geral. A declaração de Helsinki ela continua depois, né? Temos a revisão que é chamada das Bodas de Ouro, dos 50 anos da Declaração de Helsinki. Começa lá com o grupo 2009 e começa o grupo do placebo, né? Formado por representantes da Associação Médica Mundial, da Alemanha, do Japão, da África, da Suécia. E aí começa uma revisão, primeiro com um documento preparado por um pesquisador alemão, um filósofo, Uber Weising, né, que começa a discutir sobre os padrões locais, padrões internacionais, e ele começa a liderar esse grupo de trabalho, né, que começou a discutir. Por exemplo, a aceitabilidade de um controle inferior à melhor intervenção comprovada é dependente de outras condições, o grupo de trabalho dizia, né? Quanto à aceitabilidade dos riscos, quanto à adequação do consentimento, como outras considerações que devem ser levadas em conta em contextos de poucos recursos. Então, aqui já poderia haver, né? Podem haver situações
que levam pesquisadores a considerar um grupo inferior à melhor intervenção comprovada somente por causa da configuração da pobreza. Então, ou seja, o grupo de discussão do placebo dessa época parece que deixava claro que existia uma possibilidade do duplo standard, poderia ser considerada aceitável, ou seja, um padrão menor para a ética em pesquisa de países pobres, por conta do contexto de pouco recurso. E aí que nasce a revisão, o período de revisão, propriamente dito, 2004, 2011 a 2014, que foi aonde eu fui trabalhar principalmente a minha tese de doutorado, né? Foram realizadas consultas às associações médicas nacionais, foram realizadas 3 conferências em Roterdã, em 2012, em Cape Town, em 2012, e em Tóquio, em fevereiro de 2013, que eu tive o prazer de participar. E após esses eventos, tiveram um draft dessa declaração de Helsinki e que foi para uma consulta pública. E essa consulta pública recebeu, entre abril e junho de 2013, muitas sugestões, melhoras, e eu tive o acesso a todas essas sugestões, né? E escrevi, inclusive, um artigo analisando sobre o acesso ao medicamento no pós-estudo, o que cada uma dos diferentes atores envolvidos nesse processo de revisão falavam. E fica claro que a indústria farmacêutica não queria pagar por um acesso pós-estudo, por exemplo, né? E países ricos queriam flexibilizar, mas países pobres queriam acesso pós-estudo porque estavam sendo pesquisados e achavam um direito, né? Então, esses eventos, né, a gente teve, após esses eventos, teve ainda um encontro com especialistas sobre a Declaração de Helsinki em agosto de 2013 em Washington, e eu pude participar também nesse evento. E nesse evento teve, então, representantes de vários países, né, países africanos, países da América Latina, e alguns convidados, e no meu caso, fui convidado por conta da pesquisa que eu desenvolvia na época, né? E a nova declaração foi adotada em Fortaleza, que eu também participei da declaração, assistindo, né, a declaração médica, a Associação Médica Mundial, lá em Fortaleza, quando foi aprovada, e é uma aprovação por votos. A primeira imagem dos slides dessa apresentação é a imagem que eu tirei nesse dia, né? Então, cada Associação Médica Internacional tem direito a voto a partir de quantos pagantes temos de representantes na associação. Então, por exemplo, Estados Unidos tem, vamos supor, chutando, 100 mil médicos pagantes, então eles têm mais votos do que o Vaticano, que tem poucos médicos, né? Então, acaba que sendo uma votação por peso, né? Assim. E aqui, então, na questão do placebo, ficou dito que as razões metodológicas convincentes e cientificamente sólidas é necessária para determinar a eficácia ou segurança de uma intervenção e que os pacientes que recebam qualquer intervenção menos efetiva que a melhor comprovada, placebo ou não intervenção, não estarão sujeitos a riscos adicionais de danos graves ou irreversíveis como resultado de não receber a melhor intervenção comprovada. Ou seja, o que é risco adicional? Vamos supor, eu vou fazer uma pesquisa que eu não posso fazer nos Estados Unidos nem na Europa, vou fazer na América Latina ou na África. Por quê? Porque eu não vou botar ninguém em risco adicional. Não tem medicamento lá em Uganda, então, se eu comparar um novo medicamento, pelo menos 50% da população que participar da pesquisa está recebendo um possível tratamento, né? Que é um teste. Então, eu não estou deixando riscos adicionais. Essa que é a lógica. Ou seja, permite-se um duplo padrão moral, uma ética para país rico, uma ética para país pobre, né? E ainda diz nesse artigo da Declaração de Helsinki, que é a válida até hoje, que extremo cuidado deve ser tomado para evitar abuso desta opção. Então, que extremo cuidado é esse e quais são os abusos que poderiam ocorrer? Então, de fato, eles reconhecem que existem possibilidade de abuso por conta dessa questão, né? Então, aqui, vejam, sugestões sobre o uso do placebo, várias, né? E daí a gente começa a observar. O Wellcome Trust queria que o braço controle estivesse relacionado ao padrão local
não padrão existente, o medicamento existente, comparado com o medicamento existente, mas com padrão local de atendimento da população, que pode não ser nada, né? Fica bem complicado. A Associação Internacional da Federação das Associações Farmacêuticas também dizia que esse parágrafo continuava ainda limitando as pesquisas com placebo, né? Que deveria ser ainda mais aberto, né? Agora, por um outro lado, quando a gente pega a rede latino-americana e caribenha de bioética, se manifestaram contra o duplo padrão moral, né? O Conselho de Bioética de Portugal, do Brasil, do México, contra o duplo moral. Então, países pobres. Portugal não é necessariamente um país pobre, mas um dos mais pobres da Europa, mas é um país europeu. Mas eles não têm uma tradição de pesquisa clínica em termos de indústria farmacêutica lá, né? Então, a gente tem aí um placebo, né, e o duplo standard, que acabam enganando pacientes, acabam pensando entre uma autonomia e uma mentira, né, os participantes de pesquisa acabam sendo enganados, digamos assim, porque eles, às vezes, acreditam que estão sendo tratados, né? Agora, a Associação Médica Americana, então, ela proíbe o uso de placebo na prática clínica, mas uma incentiva o uso de placebo na pesquisa clínica, né, para retirar esse viés, né? Então, esse aqui é algumas falas que o Volney Garrafa traz num artigo que ele discute essa questão. E o acesso pós-estudo, na Declaração de Helsinki de 2003, está dito isso. Antes de um ensaio clínico, patrocinadores, pesquisadores e governos dos países anfitriões devem fazer provisões para acesso pós-estudo para todos os participantes que ainda necessitam de uma intervenção identificada como benéfica no estudo. Essa informação também deve ser divulgada aos participantes durante o processo de consentimento informado e todos os participantes devem ser informados sobre o resultado do estudo. Bem, então aqui deixou para quem? Agora vejam o que aconteceu na pandemia, né, de Covid-19. Vejam quantos ensaios clínicos foram feitos no Brasil, por exemplo, para vacinas, como foi o caso da Johnson & Johnson, né, da Janssen, que é da empresa da Johnson & Johnson, e que boa parte, que foi testada no Brasil, mas que boa parte da venda desses medicamentos, da vacina da Johnson & Johnson, já estava vendida para os Estados Unidos, Canadá e Europa, né? Então, ou seja, os testes eram feitos no Brasil, em outros países, porque a gente era o epicentro, né? E porque era facilitado. Mas o acesso a essas vacinas ia ser secundário ao Brasil, né? Primeiro pelo fato do político que muito mal foi feita a gestão do governo Bolsonaro, né? Da compra de vacinas, por exemplo, né? Mas imagina deixar um princípio ético para patrocinadores, pesquisadores e governo do país anfitrião fazer provisões. Me diga, que tipo de provisão de acesso pós-estudo, seja para o participante da pesquisa que precisa do medicamento depois que a pesquisa acaba, ou seja, para os países anfitriões, né, do estudo. Agora, deixar na mão, como é o exemplo do governo Bolsonaro, a gente já viu que não dá certo, né? Então, não dá para deixar no campo das negociações um princípio ético assim importante. Ou seja, se aquela população, como foi o Brasil, na pesquisa da Janssen, foi usada, o corpo da nossa população foi usado para provar um determinado medicamento, que esse medicamento tenha, no mínimo, a possibilidade de ser usufruído também pela essa população que deu o seu corpo para o teste, né? De um ponto de vista ético. Então, essa é uma discussão que estamos tendo agora, muito forte, né? Sobre a questão da acesso pós-estudo, ou de provisões pós-estudo em tempos de pandemia, né? O acesso pós-estudo, então, esse aqui, perdão, é o mesmo slide do anterior, né? E sobre o acesso pós-estudo, nessa chamada de contribuições, né, várias propostas, por exemplo, dado que arranjar o acesso pós-estudo a um tratamento seria difícil pelos custos em potenciais,
e a administração envolvida, não acreditamos que isso deva ser um requerimento em aprovações éticas, por exemplo. Né? O Research Council de Câncer da Inglaterra. Ou aqui, ó, antecipadamente a um estudo clínico, patrocinador de pesquisador de governos devem discutir considerações, que facilita ainda mais, né? E não garantir o acesso, por exemplo, né? Que são os problemas que a gente teve aí nessa questão de ver quem que defende os interesses, né? Os interesses do acesso pós-estudo para os participantes, quem defende a parte fraca, né, da equação. Então, aqui a gente teve um resultado da Declaração de Helsinki de 2014, uma extinção da divisão entre pesquisa terapêutica e não terapêutica, né? O acesso pós-estudo mudou para ser uma provisão, né, através de uma provisão prévia dos governos, que não acontece na prática, não aconteceu nem na pandemia aí no nosso país, né? E que a alteração da redação para o princípio do uso placebo possibilitou o duplo standard, que essa foi a tese que eu defendi, né? Que possibilitou o duplo standard. Então, para a gente finalizar, a gente tem aí um passado, né, da Declaração de Helsinki, com mudanças na moralidade médica, que sai dessa visão paternalista, que era focado no caráter, né, da relação médico-paciente, passa por um nascimento da bioética e para a consolidação dos direitos humanos, por exemplo, o direito de acesso ao medicamento no pós-estudo. Tivemos avanços e alguns retrocessos e repetições históricas, como, por exemplo, as pessoas que antes eram institucionalizadas nos asilos, nos orfanatos, né, que eram as pessoas expostas a menos protegidas no campo da ética em pesquisa, agora são essas dos países pobres, em desenvolvimento, países médios recursos. E o placebo, né, do consentimento passou, né, para o uso do consentimento ao uso quando existem terapias comprovadas, por exemplo, comprovar uma terapia já existe uma terapia comprovada para uma determinada doença e ainda assim eu posso justificar e fazer uma pesquisa com placebo. E a pergunta que fica é, até que ponto que é possível conciliar as necessidades do mercado, as curiosidades dos cientistas e a proteção dos participantes de pesquisa, de fato, né? Essa fica uma reflexão. A gente tem aí algumas reflexões do Garrafa, da Susana Vidal, né, que trazem os aspectos dos países de baixa renda que aumentam os riscos previsíveis dos protocolos de ensaios clínicos e trazem outros riscos não previstos, né? E que o modo de produção capitalista da fabricação dessas intervenções médicas e a exclusão do debate em saúde de determinantes sociais são fatores que produzem e perpetuam essa violência estrutural que a gente coloca, né? Porque, veja, no caso do uso do placebo, a falta de opção a um tratamento, a um medicamento, a uma doença, em um determinado país pobre, não é padrão local. É desigualdade social, é injustiça, não é padrão local. Isso a gente não pode tratar uma violência estrutural vivida e sofrida por esses países, principalmente que foram colonizados, né, por esses países centrais, achar que aquilo é padrão local. Não. E a gente tem aí a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que traz lá o princípio do compartilhamento dos benefícios. Então, como fazer para que as populações possam ter acesso aos tratamentos existentes? Essa é uma pergunta mais interessante do que como fazer para pesquisar um padrão local, né? E não, portanto, como fazer para testar intervenções mais baratas para a população pobre, né? Como a gente pode ampliar o acesso. E veja, né, a gente está aí discutindo o desafio humano na pesquisa de pandemia, por exemplo, de pessoas que se disponibilizariam a dar o seu corpo para receber a vacina, um teste de vacina e receber o vírus da Covid para ver se a vacina foi eficaz ou não, por exemplo, né? O teste do desafio humano. Agora, a gente tem que se perguntar, vai ser quebrado a patente
dessas vacinas? Ou vai ser mantidos royalties para a indústria farmacêutica? Porque uma ética que desconsidera as necessidades sociais, as necessidades de saúde da população, a desigualdade social vivida e sofrida pelos países pobres, de médios recursos, e pelas pessoas pobres de países ricos, elas não podem ser tratadas de uma forma, de um padrão local, não pode ser tratada como uma questão dada, né? Ela é algo que a gente pode, sim, superar de algumas maneiras. Então, para a gente finalizar, a Declaração de Helsinki, ela coloca em evidência uma estratégia biopolítica segundo a qual, por conta dessas desigualdades socioeconômicas no panorama global, a falta de acesso à saúde, né, transformam em que corpos sem direitos passam a ser instrumentalizados no campo da pesquisa, da experimentação com seres humanos, da experimentação médica. E, desse modo, um desvio de conduta ética em pesquisa envolvendo seres humanos se transformou erroneamente em uma prática que está sendo aceitável, né? Então, essa era a conclusão, inclusive, da minha tese, que eu defendia, né, de que a Declaração de Helsinki não é capaz de proibir o duplo padrão moral a país pobre e país rico. Tanto é que o Brasil não é signatário, né? A declaração, as nossas declarações da CONEP, elas não mencionam a Declaração de Helsinki de 2013, né? Aqui algumas das referências e era isso.